pessoal, tudo certo? Final de semana batendo na porta e junto com ele tem rodada do Brasileirão, a 23ª e claro, Cartola na área. Uma rodada um pouco complicada porque ela acontece em meio aos jogos das oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana. São muitos times brasileiros, são 12 no total na disputa continental e aí eles acabam priorizando o mata-mata e deixando um pouco de lado o Campeonato Brasileiro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na rodada passada, véspera dos jogos de ida das oitavas de final, quando muitos times pouparam quase o time inteiro, ou até mesmo o time inteiro, como foi o caso do São Paulo, e acabou trollando os cartoleiros, né? E mesmo assim conseguimos uma pontuação, olha, bem digna. Fizemos 80,27 pontos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Bem acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 49 pontos. Valorizamos quase 3 cartoletas e passamos da barreira das 140 cartoletas no bolso. Com dinheiro tranquilo podemos montar o time que a gente quiser. Chegou aquela fase que a gente não precisa se preocupar tanto com cartoleta, porque a grana é suficiente para montar o time. Mas vamos deixar de papo e vamos logo para as dicas da 23ª rodada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino. E as dicas, claro, começam pelo goleiro, né? E é ele, o Everton do Palmeiras. O Palmeiras faz um clássico com o São Paulo e o Everton vem numa fase muito boa, né, no Brasileirão. Em 21 jogos, ele manteve 9 SGs, sendo 5 deles jogando com o mandante, que é o caso do clássico que acontece no domingo. E além disso, o Everton trabalha demais nas partidas. Ele tem quase 70 defesas nesses 21 jogos, ou seja, uma média superior a 3 defesas por partida. Tudo bem que o Palmeiras está dividindo as atenções na Libertadores, perdeu para o Botafogo o jogo de ida, vai ter que reverter. O São Paulo também focado no confronto contra o Nacional do Uruguai, mas o Palmeiras, por se tratar de clássico e por estar brigando pelo título do Brasileirão, estar brigando por G4, dificilmente vai poupar todo mundo. E como faz o jogo contra o Botafogo em São Paulo, não tem mais viagem, a tendência é o Everton jogar, até para não se poupar todo mundo num clássico importante. Então o Everton deve jogar, o São Paulo não tem tanta força de elenco para poupar todo mundo, também deve ter alguns jogadores importantes, mas deve preservar alguns atletas e isso deve facilitar a defesa palmeirense. Então por isso a gente está apostando no Everton como goleiro da rodada. Seguindo as dicas, na defesa, Thiago Silva do Fluminense. O Fluminense também divide as atenções com o Libertadores, né? O Fluminense perdeu para o Grêmio o jogo de ida, mas o Fluminense está brigando contra o rebaixamento. Está na zona de rebaixamento e é um confronto direto contra o Corinthians, que também está no Z4. Então dificilmente o técnico Mano Menezes vai priorizar 100% a Libertadores, vai ter que colocar alguns jogadores importantes nessa partida, afinal se o Fluminense ganhar, ele supera o Corinthians na tabela. Então é um jogo fundamental para a sequência da temporada. E o Thiago Silva vem muito bem desde que estreou no Brasileirão. São 4 jogos valendo para Cartola e nos 4 o Fluminense manteve o SG. Thiago Silva não tem muitos desarmes, são apenas 2, já cometeu faltas, são poucas finalizações, ainda está voltando ao ritmo do futebol brasileiro, mas o SG já dá quase 5 pontos ali na garantia. E aí o Corinthians que entra nessa questão também. O Corinthians é o segundo pior visitante do campeonato, lembrando que o jogo acontece no Maracanã. E aí com isso o Corinthians tem apenas uma vitória em 11 jogos e tem o pior ataque jogando como visitante. São apenas 5 gols marcados, o que aumenta a probabilidade do Fluminense manter o SG. Como a gente falou, o Thiago Silva ali já entra na casa dos 5 pontos. Um desarme ou uma finalização, 6, 7 pontos para um zagueiro. E convenhamos, para um brasileirão difícil de manter SG, 6, 7 pontos tá muito bem para a defesa. Por isso, o Thiago Silva é a nossa dica da zaga. Agora, fique com o recado da Pão Nino. A Pão Nino é uma empresa 100% paranaense, com sua sede localizada em Curitiba, está entre as 4 que mais vendem no sul do Brasil, segundo pesquisa Nielsen. Há mais de 50 anos vem produzindo pães e massas com qualidade e sabor. Fundada em 1965, a Pão Nino teve seu nome em homenagem ao querido vovô Nino, um dos nossos mais ilustres ancestrais italianos. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas continuamos sendo a mesma empresa familiar, que preza pela tradição das receitas, pela dignidade do trabalho e pela alegria de fazer o que ama, valorizando e respeitando sempre o mais importante, as pessoas. O carinho na preparação, o cuidado na seleção dos ingredientes e a preocupação em colocar em sua mesa produtos fresquinhos e saudáveis sempre será a nossa prioridade. Na Pão Nino é assim, feito com amor.
Seguindo as dicas, no meio campo, vamos de Mateuzinho do Vitória. O Vitória que recebe o Cruzeiro. E aqui nós já falamos em outros vídeos como o Mateuzinho cresce em jogo grande, especialmente quando joga no Barradão. O Mateuzinho é o cara que oscila muito, às vezes quando a gente acreditava que ele podia mitar, não ia tão bem, de repente pegava um confronto com um time que está no G4, no G6, clássico, aí o Mateuzinho deslancha. Fez 5 pontos contra o Botafogo, 8 pontos contra o Flamengo, e nesses jogos, o Vitória, por exemplo, perdeu. Num clássico contra o Bahia, fez 16 pontos, passou dos 13 pontos em outra partida jogando em casa, contra o Internacional passou dos 9, fez 16 contra o Atlético Mineiro, então é o tipo de jogo que encaixa o perfil do Mateuzinho, que é um volante que sai mais para a partida. Ele já tem mais de 20 desarmes no campeonato, já passou das 20 finalizações também, é um jogador que chuta muito, e vale lembrar, são 3 gols e 4 assistências em 19 partidas. Ou seja, a cada 2 jogos e meio ele participa de um gol. Aí como a gente entra todo esse retrospecto, o Cruzeiro no G6, o Cruzeiro está dividindo as atenções com a Copa Sul-Americana, confronto complicado com o Boca Juniors, talvez poupe jogadores, e o Vitória foca 100% no Brasileirão, não tem nem Copa do Brasil. Então o Vitória vai com força máxima, um Cruzeiro cansado, que tem que ganhar porque vem de resultados ruins, deixou escapar o G4, mas está ali no G6, e é um jogo que encaixa o perfil do Mateuzinho, por isso a nossa primeira dica do meio campo é Mateuzinho do Vitória. E seguindo pelo setor, uma outra boa dica é Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. O Scarpa vem muito regular nos últimos jogos. Nas últimas 11 partidas, não fez menos de 4 pontos nenhuma vez. E em 7 delas, passou dos 6 pontos. É um jogador que vem participando bastante, são 3 gols e 5 assistências, finaliza bastante, já acertou bola na trave, é um jogador de bola parada. Então o Gustavo Scarpa é um jogador fundamental. O Atlético Mineiro é outro time que está focado em Libertadores. Empatou com o San Lorenzo na Argentina no primeiro jogo, joga terça-feira o jogo de volta em Minas Gerais. Mas o Atlético Mineiro recebe um Cuiabá na Arena MRV, e além disso o Atlético Mineiro tem um elenco muito curto, não tem muitas opções para poupar todo mundo, para fazer descansar, para rodar o elenco. Então com isso o Scarpa deve ser utilizado até por falta de opções para substituí-lo. E aí o Scarpa nessa boa fase, um Cuiabá remendado ali que esboçou uma reação, mas de repente caiu, agora está brigando, está na zona de rebaixamento de novo, o favorito é o Galo. E aí o Scarpa, que vem sendo o principal jogador do time no campeonato, é a dica para seguir no time. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! É lateral direito, Saravia do Atlético Mineiro. Mais uma vez um jogador do Galo aqui, lembrando que o elenco é curto, embora o Galo esteja dividindo as atenções com a Libertadores, mas aqui tem uma questão importante. O Cuiabá tem um grande problema de marcação no seu lado esquerdo ofensivo, que é o lado direito da defesa do adversário, né? Nos últimos jogos, 8 laterais direitos que enfrentaram o Cuiabá no Brasileirão e no Cartola passaram dos 6,5 pontos. Então assim, é um time que dá muito espaço, facilita os desarmes, e o Saravia é muito bom nesse quesito. Já são 33 desarmes em 16 jogos, ou seja, uma média maior de 2 desarmes por partida. E o Saravia vem recuperando a regularidade. Nos últimos 5 jogos, em 3, passou dos 4,5 pontos. Então mantendo o SG com alguns desarmes, tem tudo para o Saravia ter uma boa pontuação. O Saravia que já fez gol recentemente, deu assistência, até mesmo em jogo que não valeu aí que era a Copa do Brasil contra o CRB, por exemplo, o Saravia marcou gol. Então é um cara que vem crescendo de rendimento com o Milito, é um jogador participativo, e diante dessa falha do Cuiabá, talvez ele cresça ainda mais o seu jogo, o seu potencial, e pode ser um jogador fugindo um pouco do óbvio dos laterais dessa rodada, que é uma rodada complicada, vamos repetir. Então tá aí, Saravia, a nossa ousadia da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. E claro, por muito dessas turbulências, confusões de Libertadores, Sul-Americana, time que vai poupar, quem não vai poupar, quem vai com força máxima, quem não vai, algumas mudanças serão inevitáveis no nosso time. Então 2 até 3 mudanças na escalação podem acontecer de acordo com os noticiários e de como os times vão para o jogo, mas a base principal é essa. E agosto tá só na metade, tem muita coisa pela frente ainda e dá tempo de você entrar na nossa liga e participar dos prêmios dos nossos parceiros. Procura lá no Cartola, Liga a Cartola Mágica, se inscreva e concorra aos prêmios. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba da Estúdio da Barba. Eu passei lá, já fiz a minha barba, fiz o meu corte de cabelo, então você também pode ter essa oportunidade. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kit churrascos da Ricieri Casa de Carne. O campeão do segundo turno, um kit churrasco um pouco mais modesto para comemorar que foi bem na segunda metade do Brasileirão. Já o campeão geral, aí é kit churrasco completo com picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, o carvão para colocar esse churrasco em prática.
Então não perca tempo, se inscreva lá na nossa liga e se inscreva aqui no canal também, ative as notificações e deixe seus comentários também, se as dicas estão ajudando, se você está gostando do nosso conteúdo e claro, como é que você está indo no Cartola? Tá indo bem? Tá indo mal? Tá precisando tirar a pontuação do líder? Conta aí pra gente nos comentários que a gente vai te ajudar na medida do possível. Valeu e boa sorte, galera!